Flutters, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, nós estamos iniciando, tá? Mais um videozinho, tá? Hoje nós vamos trabalhar com listas, tá? Mas vai ser uma lista um pouquinho diferente. Eu não vou trabalhar com listas dentro do nosso Flutter somente. A gente vai trabalhar com listas dentro do Firebase. Como nós incluirmos dados, como nós extrairmos essa informação, editarmos e tudo mais. Vai ser uma aula um pouquinho longa, tá? Mas eu pretendo ser o mais breve possível, tá? E para que a galera que está iniciando agora também possa aprender, tá? Então a gente vai criar um novo projetinho aqui no Flutter, tá? Vai ser um New Flutter Project aqui embaixo. Vai ser, eu já sei onde é que está o meu SDK. Então vamos colocar aqui listas Firebase, né? Aqui eu vou deixar esse como ponto exemplo, porque eu não vou publicar. Eu não vou fazer ele para web, tá, galerinha? Vou fazer ele só pro mobile, tá? Não vou rodar ele na web. Então, vamos finalizar aqui. Ele vai gerar o nosso projeto, tá? Vamos aguardar uns minutinhos. Só um minuto que eu vou também startar o meu emulador aqui. Olha, já criou o projetinho aqui pra gente. Esses ícones aqui, se vocês quiserem saber como que faz, tá? Eu vou mostrar para vocês como que faz lá com o plugin, tá? Aqui do ladinho aqui, pra gente fazer a instalação. O plugin é esse daqui, eu já vou até deixar o nome para vocês aí nos comentários também. Se vocês quiserem deixar para personalizar aí, ó. É o Atom Material Icons aqui, ó, tá? Coloquem ele, instalem, deem um OK e ele já vai instalar. O que eu vou fazer, tá, pessoal? Eu vou remover esses comentários aqui, eu vou colocar aqui, ó, listas Flutter, tá? Listas Flutter, bem facilzinho. Isso aqui a gente vai excluir inteirinho, tá? Que a gente não vai utilizar. Aqui eu vou deixar o homepage assim mesmo, tá? O que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, né? Vamos criar um novo diretório. Vamos colocar aqui o nome dele como screens, tá? Aqui dentro de screens nós vamos criar um novo Dart file, tá? Vamos colocar aqui list underline screen. List screen. Vamos importar o nosso material, tá? Material. Vamos criar um stateless a princípio, tá? Vamos colocar aqui list screen, né? Screen. Beleza. Você pode ver que o meu Flutter ele já está no safety, tá? Vocês podem verificar se de vocês está vocês vindo aqui no seu PubSpec, tá? E olhem a versão do Dart de vocês. Tem que estar na 2.12, tá? Para já estar habilitado no safety, tá? Aqui, ó, segurança nula. Como eu não vou utilizar parâmetro de repasse nenhum, a gente pode excluir essa linha, tá? Aqui a gente vai retornar um scaffold, tá? Bem simplesinho. Uma app bar, tá? Depois eu vou entrar numa playlist de como você fazer customizações de app bar, que ela não é um widget comum, tá? A app bar ela é um widget do tipo preferise widget, tá? Então ela é um pouquinho diferente, o modelo, como você monta dela, você tem que fazer algumas modificações, mas é bem tranquilo, tá? Eu vou colocar aqui list screen, o nome da nossa app bar. Beleza, não vou customizar texto nem nada. No corpo do nosso scaffold, que é o nosso body, né? Nós vamos colocar um container para fazer um espaçamento, né? Um container. Dentro desse container nós vamos colocar um padding constante. Add insets.wall. Vou colocar 16 aqui para dar um paddingzinho legal. Dentro desse container eu vou colocar vamos colocar o que aqui? Uma coluna? Talvez, né? Só que nós vamos precisar colocar uma list view na realidade. List view, não, uma coluna mesmo. Isso mesmo, pessoal. Uma coluna, por quê? Porque assim, o Flutter ele tem algumas coisas. Você não pode colocar dois widgets que tem uma expansão sem uma limitação. Por exemplo, a coluna ela se expande conforme os filhos que estão dentro delas. No caso aqui, a gente tem duas propriedades, tá? Nós temos o main axis size, que ele tem o main axis size .min e .max, tá? O .max ela sempre vai estar configurada default .max, tá? O ponto min você deixa com a altura mínima. Neste caso, ela vai usar
como a gente não definiu nada, a altura máxima da tela do nosso widget, tá? Enquanto eu vou editando aqui, ó, eu já vou executar, ó, eu tô usando o meu dispositivo portátil, mas eu vou projetar a telinha aqui do lado, tá? Eu vou executar no meu aplicativo. Deixa eu só iniciar ele aqui. Ok. Aqui, ó, ele já iniciou. Estou usando esse aplicativozinho aqui, que ele é bem legal, tá, pessoal? Para a gente poder trabalhar aqui. Deixa eu ver se eu só consigo arrastar ele aqui para o lado. Isso, perfeito. Vamos diminuir um pouquinho a nossa tela aqui para a gente poder mostrar os dois. Aqui está o aplicativo, né? Até poderia deixar a tela aqui inteira e colocar ele sobreposto, mas é mais ruim porque ele é um outro produto que eu estou usando aqui, tá? Então, enquanto ele executa aqui, a gente vai continuar na nossa coluna. Dentro da nossa coluna, muito legal que a gente vai fazer, tá? Eu vou utilizar um text field. Aí você fala, Douglas, por que você vai usar o text field? Na verdade, eu poderia utilizar só o text field, mas nesse caso eu preciso de uma validação, tá? Eu vou utilizar o text form field. Opa, ele deu um errinho aqui, por quê? Porque aqui no nosso main, galera, a gente não chamou a página, tá? A gente tem que vir aqui, ó, nós criamos a nossa list screen, mas nós não chamamos ela em nenhum lugar, né? E essa página aqui não existe. Eles têm que vir aqui, ó, e chamar list screen, aqui, ó. Aí, agora vai. Aí, ó. Foi, build exception. Tá, tem que executar de novo. Tem um detalhezinho que depois, se não rodar, a gente vai ajustar aqui, tá? Voltando à nossa list screen, nós temos um text form field, né? Nós vamos colocar uma decoração nele, né? Que seria um decoration aqui. Decoration input decoration. Neste caso, como ele está dentro da coluna, a coluna está usando o espaço total e o meu text form field também, ele vai ficar inteiro na tela, tá? Vamos colocar de hint text aqui, nós vamos colocar adicione a sua tarefa. Opa, ficou fora da... Adicione a sua tarefa. Ok? Uma listinha de tarefas simples, tá, pessoal? Como você trabalhar com listas dentro do Clover, do Flutter, tá? Aqui eu vou dar uma vírgula e aqui eu vou colocar um widget, um expanded, tá? Talvez precisaria do expanded, talvez. Vamos ver aqui se eu consigo retornar a list view aqui, tá? Na verdade, a gente não retornaria uma list view, tá, pessoal? Aqui a gente vai retornar, ó, um string builder. Por que o string builder? Do tipo, tá? Query snapshot. Ele não está me dando nenhuma informação aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque eu ainda não tenho a minha query, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou comentar ele. Nós precisamos de alguns plugins, tá? Para a gente poder conectar lá no Firebase, tá? Então, o primeiro plugin que a gente vai utilizar é o Cloud Firestore. Cloud Firestore, tá? Eu vou colocar N para ele trazer a última versão, tá? E o Firebase Core, tá? Também na última versão. Por enquanto é esses dois plugins, tá? A gente vai dar um pub-get aqui para importar esses plugins. E nós vamos fazer uma configuraçãozinha que a gente tem que fazer no Firebase para a gente começar, tá, pessoal? Colocar dados, extrair dados, mas isso aqui eu vou fazer mais para frente, tá? Nós estamos agora com quase 9 minutos de aula, tá, pessoal? Eu estou pensando em só a gente terminar a nossa telinha aqui, tá? Para daí voltar com uma próxima aula, talvez, tá? Para vocês poderem ter uma ideia de como vai ficar o nosso Firebase configurado, tá? A configuração eu vou fazer na próxima aula, então. Aqui eu vou deixar somente um Stream Builder, tá vendo aqui, ó? A gente tem um inputzinho aqui, onde a gente consegue, tá? Vir aqui e digitar as coisas. Eu vou deixar esse inputzinho um pouquinho mais legal, tá, pessoal? Vou colocar algumas coisinhas aqui só para a gente poder trabalhar nele. Dentro do nosso input decoration, tá? Nós temos uma classificação que se chama border, tá? A gente pode colocar um outline
input border, tá? Esse outline input border ele tem duas propriedades. Ele tem um border size, tá? E um border radius, né? Eu vou colocar um border radius primeiro, tá? Vocês podem colocar aqui, ó, border radius, tá? Ponto. Nós temos o circular, tá? Vocês poderiam colocar só border, tá? E daí dentro do border radius colocar outras coisas, mas eu prefiro assim, ó, poderia colocar ponto all, né? E colocar também, e o ponto circular, né? Que daí a gente utilizaria, ele vai fazer o quê? Com o ponto circular, vocês já vão ver aqui qual que é a diferença, ó. Ele vai criar uma bordinha arredondada em todos os cantos, tá? Da nossa propriedade Text-Form Field. Aqui no caso, ó, ele tá adicionar tarefa, belezinha, tá bonitinho como a gente precisa, né? A gente não tem nenhum botãozinho, a gente ainda não tem nada, tá? O que que a gente vai fazer? Aqui nesse cantinho, bem aqui nesse cantinho, a gente tem algumas propriedades também dentro do input, que nós temos o chamado suffix icon, tá? E o prefix, tá? Deixa eu ver aqui, prefix icon, nós vamos colocar um icon button, né? Vou colocar primeiro um icon, isso, icon button. O icon button ele leva duas propriedades, tá, pessoal? A primeira é o onPressed, né? Que é obrigatório a gente colocar. E o icon, né? E o icon seria icons.check. Vamos colocar o check aqui para ver, né? Como que vai ficar. Não vou colocar cor nem nada, a gente vai executar para ver quando é que ele vai. Olha lá, tá um checkzinho, né? Mas ele ficou meio estranho, né? Tem um outro pluginzinho que eu gosto de usar, que tem uns iconzinhos diferentes, tá? Vamos ver que icons que a gente tem aqui agora, disponíveis. Deixa eu ver um icon legalzinho aqui pra gente submit, eu acho que é. Não tem nenhum icon ponto submit. Bom, esse icon button eu vou deixar fora, tá? Eu até acho que eu vou colocar um botãozinho que vai ficar mais legal, tá? Isso aqui eu não planejei nada, tá, pessoal? Por isso que a gente tá fazendo tudo na hora aqui, tá? Eu não vou colocar nenhum botãozinho aqui, nada. Eu vou colocar logo embaixo desse text form field aqui, ó, um botãozinho. Vamos colocar aqui, então, um elevated button, só que em vez de a gente utilizar o elevated button normal, a gente vai utilizar o elevated button.icon, tá? Que é o que eu passei no último vídeo, né, para vocês. Aqui, ó, elevated button.icon. A gente vai colocar uma funçãozinha de adicionar, né, legalzinha, para que vocês possam trabalhar. Aqui a gente vai colocar a funçãozinha do onPressed, vamos colocar um icon, né? Vai ser icons.add, né? Para a gente adicionar. E aqui no label a gente vai colocar um textzinho, né? Colocando aqui adicionar. Vamos ver como é que ficou. O que está faltando aqui? Elevated button, o que ele está esperando? Ele está esperando, então possivelmente ou é isso aqui. Não, é do outro lado. É aqui, pessoal. Também não? Então isso aqui sai fora. Isso, perfeito. Aí já zerou, a gente executa de novo e ele vai aparecer um botãozinho aqui embaixo. Eu tô achando que vamos precisar colocar um const, uma size do box, né? Aqui. Poderíamos colocar de 10, né? Uma elevaçãozinha de 10 aqui. E esse elevated button a gente vai fazer o seguinte. Para ficar bem legalzinho, a gente vai colocar ele dentro de uma row. Depois vocês vão entender por que dentro de uma row, tá, pessoal? Aqui, ó, dentro de uma row, vou colocar aqui, ó, main axis alignment.end. Para quê? Antes ele estava solto dentro de uma coluna. Agora o nosso botão está dentro de uma row que está dentro da nossa coluna. A row está centralizada na coluna, mas o botão está centralizado na row. Com o main axis alignment, ele é a propriedade que faz o deslocamento no eixo horizontal, tá? Aqui do nosso qualquer widget que a gente tem aqui dentro. Então, ele vai ir para esse cantinho aqui, ó, ele vai ficar alinhado nesse canto. Quando a gente executar de novo, ele ficou alinhado, aplicou a nossa elevação de 10 pontos, né? E por último aqui a gente retornaria a nossa
a gente retornaria a nossa Stream Builder, né? Mas como a gente não tem nada configurado no Firebase, a gente vai retornar simplesmente um list view, tá? Vamos retornar aqui, seria uma Stream Builder, ok. Deixa eu só tirar essa Stream Builder daqui para não me confundir. Nós estamos dentro da coluna aqui, isso. Então aqui a gente vai retornar um list view, esse com maiúscula, list view.builder, tá? Depois vocês vão entender o porquê. O ponto .builder, ele precisa de um item count, tá? Por enquanto eu vou colocar aqui 10 itens, tá? Depois ele precisa de um item builder, tá? Que ele recebe um contexto e recebe um index, né? E a partir dele a gente vai fazer um return de uma... Vamos retornar um container, tá? Só para a gente fazer um teste, tá? Com uma... Precisa colocar o ponto e vírgula. Com uma altura de 20, tá? E uma largura, que seria width, tá? Eu vou colocar aqui, ó, media query, ponto of context, ponto size, ponto width. Você fala, nossa Douglas, por que você colocou tudo isso daí? O pessoal que já conhece o Flutter sabe que a gente utiliza muito isso aqui na web, tá? Mas aqui no mobile ele serve para quê? O MediaQuery.ofContext.size.width, o que ele faz? Ele pega esse tamanho da tela aqui, ó. Ele pega a largura total da minha tela, tá? Que eu tenho disponível. Por quê? Como essa list view, o meu container, eu estou retornando direto dentro da list view. E a minha list view está dentro de uma coluna, que está dentro de um container que tem um espaçamento, ou seja, esse meu container aqui embaixo, esse media query, ele vai se expandir dentro desse container até atingir a largura máxima, tá? O nosso container tem a largura máxima da tela. Os filhos dele, que estão dentro da coluna, tem essa largura de tela aqui, tá? Então eu vou executar esse código para a gente ver como que fica, tá, pessoal? Bom, aqui, ó, vamos executar. O que que acontece? Nada. Por quê? Porque nosso container não tem nenhuma cor, né? Vamos colocar uma colors.red, só para a gente poder ver bem a cor dele, né? O que que ele fez aqui? Ó, tá vendo? Ele criou um container só de 20. Expander, ele expandiu, nós temos 10 filhos na minha lista, ok. Ah, tá, ele retornou, só que o que que acontece? Aqui ele retornou um único filho, tá, pessoal? Por que ele retornou um único filho? Deixa eu só diminuir aqui o tamanho dela, né? Não precisa ser desse tamanho. Por que que ele retornou um único filho, tá? Porque ele está esperando uma lista, né? Se a gente viesse aqui, por exemplo, ó, eu poderia colocar aqui em cima, para ficar bem fácil para vocês, tá? Já está com bastante tempo o nosso vídeo. Ó, list, eu vou colocar aqui uma list de widgets, tá? De widgets. Eu vou colocar list container, tá? List container. O que ele vai me retornar, tá? Nós vamos colocar aqui, ele vai retornar uma return, né? Vamos dar um return, uma lista de containers, tá? A gente vai retornar aqui, ó, um container colors.red, tá? Vamos só colocar uma corzinha em cada um deles, tá? O que que ele me deu aqui? Qual foi o problema? Set container não pode setar direto. Por quê? Vamos fazer o seguinte, então, ó, vamos colocar aqui, ó, list é igual a esse aqui, tá? E a gente tira esse return e tira essa list daqui também, ó. Aí ele vai funcionar, tá? O que que ele me deu aqui? Voltando aqui, tá, pessoal? O que que acontece? Aqui a gente tem que usar colchetes, tá, pessoal? Não é chaves, tá? Só desculpa por isso. A gente põe um ponto e vírgula aqui, né? Beleza, a gente vai retornar um container vermelho. Na verdade, lá o que eu vou colocar só 5, tá? Pra gente poder exemplificar. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui tem que colocar as vírgulas, né? Aqui eu vou colocar aqui um green, tá? Vou colocar um green. Aqui eu vou colocar um
um laranjado, aqui eu vou colocar um blue e aqui eu vou colocar um purple, tá? Purple, ok? Aí o que, que a gente vai fazer aqui embaixo, tá? A gente não vai retornar, a gente até pode retornar esse container aqui, mas a gente vai fazer o seguinte, tá, pessoal? O que, que a gente vai fazer aqui, ó? No item count, nós vamos usar a nossa list container.length, tá? A gente vai pegar o tamanho total dela, que neste caso, ó, aqui ela tem, ó, 0, 1, 2, 3, 4, tá? 0, 1, 2, 3, 4, isso mesmo. O que, que acontece? O 0 ele conta como 1, tá? Então seria 1, 2, 3, 4, 5 filhos, tá? Dentro dessa nossa lista nós temos 5 unidades, né? Seria assim. Então ele retornou 5 containers com uma lista de widgets. Se a gente vier aqui embaixo agora, tá? E fizer o seguinte, tá? Eu vou dizer que... Vou colocar aqui, ó. Final container, tá? É igual a list container passando o index, tá? O que que eu fiz? Você fala, nossa, Douglas, o que que você fez aqui agora? Meu Deus do céu, né? O que que eu fiz? O item count, ele vai vir aqui na minha lista de containers, tá, pessoal? Ó, e vai contar quantos containers tem dentro dela. Beleza, tem 5, tá? Então, o que que eu faço com esses 5, tá? Esses 5 eu vou mostrar na minha tela, beleza. Aí você fala, Douglas, mas o que você fez aqui, tá? E eu fiz uma maneira mais fácil, tá, pessoal? De vocês poderem trabalhar, tá? Porque senão ficaria um pouquinho mais complicado. O que, que eu defini? Ó? Se vocês vierem aqui e olharem, ó, eu defini uma lista de widgets, tá? O index, ele pega a posição dessa lista de cada filho na minha lista, tá? Então, o que, que ele vai fazer? Neste caso aqui, ó, esse container que eu coloquei, ele é um widget. Por quê? Porque ele representa um único filho na minha lista. Você fala assim, nossa, Douglas, mas é complicado isso. Como que ele representa um único filho na minha lista? Se a gente vier aqui em cima, tá, pessoal, na nossa lista, o index vai fazer assim, ó, ele vai vir aqui e vai dizer, olha, esse é um filho, então o index desse aqui é 0. Esse é outro filho, então o index desse aqui é 1, tá? Esse aqui é outro filho, então o index desse aqui é 2, tá? E assim sucessivamente. É assim que ele vai fazer com isso aqui, com essa atribuição. Ele vai pegar o primeiro filho e vai atribuir aqui, tá? Como a gente está dentro de um builder, tá? O que que o builder faz? O builder, ele simplesmente rebuilda conforme a quantidade de itens que eu tenho na minha lista, tá, pessoal? Se eu vier aqui, por exemplo, tá? Ó, vim aqui, container, eu vou tirar a coloração, tá? Só para vocês verem. Vou tirar a coloração, vou tirar padding, vou tirar tudo. Só vou colocar um shield, tá? O meu shield é o meu containerzinho. Meu filho é um widget. Por quê? Porque o próprio shield recebe um widget que não seja nulo, tá? No caso, a gente poderia fazer assim, tá? Aí o que que acontece? Tudo tem que ser não nulo, tá? Então aqui a gente já sabe que é uma lista que contém dados, porque aqui a gente sabe que está vindo dados. Depois, quando a gente fizer a extração do Firebase, vocês vão ver como que funciona. Se eu vier aqui dar um hot restart, ó, o que que ele vai fazer? Tá vendo? Ele atualizou a minha lista, ó. Ele foi lá, pegou o primeiro filhozinho que tem lá em cima, tá? Ó, colors.red, né? Aqui tá deep orange, então não deu para ver muito bem. Mas vamos colocar aqui black, tá? Só para vocês poderem ver. O que o nosso Flutter fez? Meu Deus do céu. Ó, eu vou dar um paddingzinho aqui, ó, só para ficar mais separadinho, tá? Ó. Padding, aqui, ó, const add insets all, tá? Vamos colocar de ponto only, na verdade, né? Tem que ser o only, o bottom, vamos colocar de 5, tá? Só para fazer uma separaçãozinha, tá? Eu dei uma separaçãozinha embaixo aqui deles, tá? Então, o que que acontece? Deixa eu colocar aqui até maior, vou colocar de 20 agora, né? Que vai ficar legal, para vocês poderem visualizar. O que que ele fez, Douglas? Meu Deus do céu, tá? Aqui dentro, ele veio aqui na nossa lista e falou, olha, beleza, você retornou um container, mas você tem vários filhos, então eu vou criar, o que que o Builder faz? Ele cria
todos os meus filhos que eu preciso, tá? Mediante a quantidade de filhos que eu tenho na minha lista. Então, se eu vier aqui, por exemplo, tá, pessoal, ó, eu vou vir aqui na minha lista, eu tenho o índice dela, eu tenho o índice 0, 1, 2, 3 e 4. O índice 0 é um container vermelho, o índice 0 é o container vermelho. O índice 1 é o meu container verde, aqui é o meu containerzinho verde, tá? O índice 2 é o meu container preto, e assim sucessivamente. Então é isso, pessoal, tá? Que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui, no próximo vídeo a gente vai fazer a configuração do Firebase, então, para a gente poder continuar com a nossa lista, tá? Agora a gente só criou ela de uma maneira simples, tá? Para o pessoal que está chegando agora também poder entender como que funciona uma lista. Se vocês tiverem dúvidas e tudo mais, vocês podem me acionar aí, comentar no canal e tudo mais. E também se inscrevam, tá? Para próximos vídeos que a gente vai estar postando aí, pessoal, para vocês que têm interesse, tá? De aprender um pouco mais sobre o mundo do Flutter e, ademais, aprender sobre o nosso querido Firebase, tá, pessoal? Algo bem simples. Eu quis ir bem devagar aqui para o pessoal poder aprender. E se tiverem dúvidas, tá? Podem postar aí que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Nos falamos então no próximo vídeo, pessoal. Até lá!